E o papo essa semana é sobre algumas séries canceladas na Netflix. Eu sempre recebo muita mensagem, né, pelas minhas redes sociais de fãs de algumas séries, principalmente as que são exibidas pela Netflix, que não entendem como é que acontece o cancelamento de algumas séries tão cedo, né? Recentemente, Altered Carbon foi cancelado depois de 2 temporadas, Glow acabou de ser cancelada também após 3 temporadas, e tiveram outros shows como AJ and the Queen, né, com o RuPaul, que durou 1 temporada, Turn Up Charlie com Idris Elba, que durou 1 temporada, As Aventuras de Sabrina, aquela série meio de terror juvenil que durou 1 temporada. Então, assim, existem várias séries que começam na Netflix e às vezes não tem tempo de respirar para poder encontrar de fato o seu público. Olha como funciona. Na TV aberta, muitas vezes algumas séries estreavam e não tinham a resposta esperada do público de cara, tipo The Office, Smallville, o próprio Agentes da S.H.I.E.L.D., mas existia um espaço, um lastro de respiro ali, que foi necessário para essas séries também encontrarem o seu público e conseguirem se firmar por muito tempo. No caso de The Office, eu nem falo, foi um sucesso global que ajudou a projetar o Steve Carell como astro de cinema também, tudo começando com a adaptação americana da série inglesa. Como que acontece isso na Netflix? A plataforma, obviamente, não divulga os dados de audiência do seu canal, mas é certo que existe uma relação entre audiência e custo. Ao contrário do que acontece nas televisões normais, nos canais normais, a Netflix banca o custo de uma temporada inteira de uma série de uma vez só. Então, geralmente, na TV aberta, existe uma produção de um piloto que é apreciado e as pessoas mostram para os executivos dos canais que aceitam ou não abraçar esse piloto. Quando isso acontece, o custo de cada produção é dividido entre o canal e a produtora que está fazendo essa série nova, e esses custos depois eles acabam sendo abatidos com vendas internacionais, com intervalos comerciais, né, preenchidos por publicidade. A Netflix não tem nada disso. Geralmente, uma série que começa na Netflix, termina na Netflix, ele é o começo, meio e o fim. Não existe, obviamente, também intervalo comercial, e como hábito do canal agora, uma temporada inteira ela é fechada antes de ir para o ar até. Existem 3 fatores aí, né, 3 tipos de público que são vitais para poder garantir a continuidade de uma série, e explica também por que uma base de fãs sólida às vezes não é o suficiente para manter uma série no ar, né? Então, a primeira base do público se chama starters, né, os que começam, que são aquelas pessoas que geralmente na avaliação dos 7 primeiros dias de uma série no ar, elas assistem 1 episódio da série, 2 episódios da série no máximo. Esses são os starters. Depois vem os completers, né, os completadores, que são as pessoas que por 28 dias, né, que é a segunda parte da avaliação, completam uma temporada inteira de uma série. Os fãs geralmente estão nesse bolo entre os starters e os completers. O que é mais importante para a Netflix é trazer o terceiro público, que se chamam de Watchers, que são os assinantes que de fato vão assistir a todas as séries. Então, uma série como Stranger Things, ela tem a obrigação, obviamente, de criar fãs, expandir os seus tentáculos por meio da cultura pop, mas também de garantir que novos públicos, que o novo público venha assistir a série também. Então ela tem que ter um alcance que vá muito além do nicho que originalmente ela consegue agarrar. Assim, as séries conseguem ser renovadas. E outro detalhe, cada renovação da série, a Netflix também paga um bônus maior para os produtores e para as pessoas que fazem, que é um meio de manter esses talentos todos trabalhando para eles. Então, a cada nova temporada, uma série custa mais que a temporada anterior. Para muitos executivos, se a série não está dando a audiência que justifique o custo, faz muito mais sentido investir numa série nova, que vai ser mais barata, do que continuar renovando uma série depois da segunda temporada. Até a segunda temporada tipo o sinal vermelho de que uma série pode andar ou não. Algumas são canceladas na primeira, outras são canceladas na terceira, mas é uma média. Isso traz algumas situações meio estranhas, meio esquisitas, como é o caso da série brasileira Ninguém Tá Olhando, do Daniel Rezende.
que era aquela coisa dos anjos, né? Dos anjos que contestam toda aquela história de que somos destinados a fazer alguma coisa, a gente tem que seguir o nosso padrão, né? Uma série sobre padrões, que ela não foi renovada depois da primeira temporada, mas é a única série da Netflix indicada para o Emmy Internacional, que acontece daqui a algumas semanas. Então é bizarro que, no meio de um monte de programas, a única da Netflix que teve a indicação é a única que também foi cancelada. Eu liguei para o Daniel Rezende, que é o diretor, né, o criador de Ninguém Tá Olhando, para saber o que ele achava dessa coisa toda. E o Daniel foi muito pé no chão em relação ao que acontece com Ninguém Tá Olhando. Ele acha que o timing do lançamento da série talvez não tenha sido perfeito, se tivesse sido um ano antes, ou talvez agora, né, no meio desse momento em que está todo mundo em casa, talvez a série tivesse tido mais chance. Até porque as pessoas que assistiram abraçaram a série como uma parte da cultura pop, abraçaram o seu subtítulo, né, a sua entrelinha entre o seu humor. E a maior prova disso é que na última Comic Con tinha pessoas fantasiadas como os personagens, né, como os Ângelos. E eu acho que quando você tem cosplay é que alguma coisa deu muito certa na sua série. Além disso, humor é algo muito difícil de viajar fora do seu país de origem. E a indicação ao Emmy prova não só a qualidade da série, como também o fato de ela ser uma série universal, porque na concorrência entre as melhores séries cômicas tem programas da Inglaterra, de Israel, da Índia, então a gente vê que a qualidade da série é uma coisa indiscutível, mas talvez o tipo de humor que o Daniel tenha tentado fazer com Ninguém Tá Olhando não é o tipo de humor que geralmente o brasileiro abraça. Por isso tudo, o Daniel me falou que acha difícil existir uma renovação da série, mesmo com a indicação ao Emmy, até porque a própria indicação não repercutiu muito na mídia. Além disso, não era uma série barata também, né? Tinha um custo de pós-produção muito alto, porque esse é o custo quando você constrói mundos, né? Quando constrói um universo. E eu, particularmente, como público, eu gosto de ver séries que se dão o trabalho de construir um mundo e de deixar a sua visão, né, o que ela quer ser, bem clara. Eu não sou muito adepto do humor de bordão, que é o humor que impera no Brasil. Eu gosto muito mais da sutileza e do texto e do subtexto também. Então eu acho muito legal o fato de Ninguém Tá Olhando ser uma série sobre padrões e sobre como quebrar esses padrões. Então, se você não viu ainda, dá uma chance, né? Vai que a Netflix consegue ter mais watchers vendo a série e repensa esse cancelamento. Para terminar, né, uma informação bacana que o Daniel me disse, originalmente o fim da série ia trazer um ator para poder amarrar a primeira temporada e ia aparecer com mais frequência na segunda temporada. E eles convidaram o Nicolas Cage para ser essa entidade que se revelaria no último episódio, né? Obviamente o Nicolas Cage nunca fez televisão e os representantes dele acharam que para ele começar na televisão tem que ser uma série que ele mesmo protagoniza. Ele agradeceu o convite e não topou. Mas eu sempre fico pensando o que aconteceria se... Eu ainda sou Roberto Sadovski, essa foi mais uma coluna em vídeo aqui no canal do UOL no YouTube. Você já sabe como fazer. Até semana que vem. Tchau. Qual?